Graças a Deus. Você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué. Josué capítulo 1. Josué é o 6º livro da Bíblia, não é? Josué capítulo 1, verso 1. Josué é o 6º livro da Bíblia. E aí deixa eu dizer aos amados que essa semana é uma semana assim, abençoada. Todas as semanas são abençoadas. Amanhã a nossa irmã Rosilda, lá de Ameixas, com o nosso irmão Luciano, vão estar fazendo uma live pelo Facebook da igreja. Na terça-feira a Sociedade de Homens vai estar com a sua live aqui, que tem sido uma bênção. Vocês viram que a gente já conseguiu dar uma melhorada no som. O som agora está muito bom. Na quarta-feira, o pastor André, lá de Três Coroas, nosso missionário lá do Rio Grande do Sul, vai estar fazendo a live direto lá do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, o pastor Rinaldo vai estar com os irmãos. A gente tem tido um bom número de irmãos participando dos cultos de oração pelo Facebook. Na sexta-feira a MCM também tem tido momentos assim abençoados. No sábado os jovens também têm a sua live. E o pastor Rinaldo está com o estudo bíblico no livro de Ageu, a segunda, quarta e sexta, entrando pelo Zoom, não é? Então, se você é algum jovem que está me ouvindo e que não entrou ainda no estudo e quer entrar, procura um dos jovens da igreja, coloca aí no Face, a gente entra em contato com você para mandar o link do estudo. Está sendo uma bênção. Quando a gente terminar Tiago, eu creio que essa semana eu termino Tiago, não, Ageu, aí nós vamos ir lá para Tiago no Novo Testamento, certo? Então tem sido realmente uma bênção. Deixa eu dizer para a igreja, o nosso irmão Tony, que não é o Tony que esteve aqui, mas é o Tony que trabalha ali no mototáxi, que foi acidentado. Ele foi cirurgiado na sexta-feira. Eu falei com ele hoje, já está em casa, não é? Precisamos orar por ele, porque é uma cirurgia que ele botou parafuso, é uma cirurgia que está muito dolorida, não é? E ele conversou comigo hoje e foi orientado e realmente nem pode estar recebendo visitas, mas nós podemos orar pela vida dele, certo? Muito bem. A nossa irmã Maria, a mãe do nosso irmão Aldo, vai estar se operando amanhã de manhã. A previsão é para amanhã. Então oremos para que o Senhor esteja conduzindo aquele momento. Eu creio na ação de Deus. Amados, antes de nós lermos Josué, eu tenho dois verbos que podem qualificar e que podem dizer o estado do seu espírito, o estado da sua alma, que podem descrever, melhor dizendo, podem descrever como tem sido a sua vida espiritual e emocionalmente falando. Espiritual ou emocionalmente falando. Hoje eu queria falar sobre sobreviver. Presta atenção, sobreviver ou avançar, conquistar e vencer. São duas circunstâncias totalmente distintas. Sobreviver ou avançar, conquistar, crescer e vencer. São duas circunstâncias distintas. Josué capítulo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado,
como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. O verso 9 diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Deixa eu colocar, amados, o contexto histórico aqui. Moisés, vocês vão lembrar que Moisés foi aquele homem que Deus mandou para livrar o povo da escravidão. O povo que tinha passado mais de 400 anos cativo lá no Egito. E Moisés é aquele homem que Deus vai usar para tirar o povo do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel. Essa é a história. E a gente vai encontrar isso lá no livro de Êxodo, não é? No livro de Êxodo. Então o povo sai do Egito e é levado a essa terra, mas só que nós vamos lembrar que por medo, nós vamos lembrar que por dúvida, o povo terminou não entrando na terra prometida. E a Bíblia diz que esse povo passou 40 anos no deserto. A Bíblia diz que a chinela do pé não se acabou. A Bíblia diz que a roupa que eles vestiam também não se desfez. Por 40 anos aquele povo ficou ali rodeando o deserto. Na verdade, por 40 anos aquele povo esteve sobrevivendo. Eles não podiam plantar, eles não podiam colher, eles não podiam ter nada disso. Eles não podiam fazer nada, por quê? Porque eles estavam no deserto. Eles em tudo tinham que depender de Deus e na verdade eles só estavam sobrevivendo. Amados, mas deserto não é lugar de crescimento. Deserto não é lugar de conquista. Deserto não é lugar para a gente crescer. No deserto você apenas sobrevive. E foi justamente o que aconteceu com aquele povo. Ele sobreviveu ali no deserto. Mas então chegou um novo tempo. Moisés tinha partido, Deus levanta Josué, e então Deus diz a Josué que é chegado a hora, não apenas de sobreviver, mas é chegado o tempo. Deus tinha um propósito para Israel, e aí deixa eu falar para você nessa noite, que não é apenas um propósito para o povo de Israel, mas é um propósito para a sua vida. O propósito da sua vida não é que apenas você sobreviva. Existem muitos cristãos que quando estávamos aqui reunidos no templo, havia muitos cristãos que apenas estavam sobrevivendo, que mal conseguiam chegar aqui no templo, se arrastavam, que a sua vida espiritual e emocional estavam aos frangalhos, que não aguentavam mais nada, não havia crescimento, não havia conquista, não havia vitórias. E aí, amados, deixa eu falar para você nessa noite, que o propósito de Deus não é que você apenas sobreviva. O propósito de Deus não é que você se arraste. O propósito de Deus não é que você fique em círculos. O propósito de Deus é que você avance. O propósito de Deus é que você conquiste. O propósito de Deus é que você cresça. O propósito de Deus é que você vença. Esse é o propósito de Deus. Então, pastor, por que é que muitos apenas sobrevivem? E aí deixa eu dizer a você por quê. Por causa do medo. Amados, o medo imobiliza, o medo paralisa, o medo limita seus passos. Quem vive sobre o medo, vive na defensiva. Quem vive sobre o medo, vive estagnado. O povo chegou diante da terra prometida,
viu toda aquela bênção, viu realmente que era uma terra que manava leite e mel, mas eles viram as lutas, eles anteveram as lutas. Talvez o povo achasse que quando eles chegassem lá, aquela terra estivesse todinha sem ninguém, Deus tivesse matado e exterminado todos os moradores daquele lugar, e a terra estivesse prontinha só para eles entrarem. Não. Porque, presta atenção, um soldado não é feito dormindo. Um soldado não é preparado em camas macias, em uma vida folgada. Um soldado é preparado na luta. As nossas convicções são formadas nos embates da vida, nas dificuldades que a gente passa. Essa é a ideia. E aí, amados, aquele povo teve medo. Ter medo é não olhar para Deus. Ter medo é olhar para os meus oponentes. E esses oponentes podem ser, presta atenção comigo, esses oponentes podem ser físicos, pessoas, ou esses oponentes podem ser tão somente mentais. Tão somente mentais. Existem pessoas que, por conta de um trauma, de algo que eles tiveram, por uma luta que não conseguiram, eles pararam, estagnaram, não saíram do canto. Quantas pessoas que deixaram de avançar nos estudos, na profissão, na igreja, de usar os seus dons, os seus talentos, simplesmente com medo. Porque o medo paralisa, o medo imobiliza e o medo limita. Milhões de pessoas deixaram de receber o que Deus tinha para eles com medo. Essa noite, Deus tem uma palavra para você que é contrária a tudo isso. Porque Deus não quer que você apenas sobreviva. Deus quer que você avance. Deus quer que você conquiste. E Deus quer que você vença. Qual é a palavra de Deus para hoje? Primeira palavra, avance. É o que Deus chama Josué. Já tinha terminado o tempo. Deus está dizendo, o tempo de ficar no deserto acabou. O tempo de ficar rodeando acabou. O tempo de vocês estar sobrevivendo acabou. Eu tenho algo melhor para vocês. E aí no capítulo 1 e no versículo 2 ele diz assim: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te. Quer dizer, levanta-te, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, sai de onde vocês estão. Dispõe-te, não é para amanhã. Porque às vezes a pessoa diz assim, amanhã eu vou tentar fazer. Não, ele disse, dispõe-te agora. Passa esse Jordão, passa o rio, tu e todo o teu povo, porque eu tenho uma terra para te dar, a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Aleluia. Avançar. Meu amado, Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem experiências novas para você. Deus tem vitórias para você. Deus tem cidades para serem derrubadas e conquistadas. Mas, amados, você não vai conseguir nada disso se ficar simplesmente sentado, se revolvendo ali no seu medo. E é isso que ele está dizendo. Levanta-te. E o verso 3 diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. E aí no verso 4 ele vai descrever a toda aquela terra. Está na hora de você olhar não para as dificuldades, porque o povo olhou para as dificuldades, o povo olhou para os gigantes. Está na hora de você olhar para as oportunidades, porque nas crises vão surgir as oportunidades, nas crises vão surgir as oportunidades de Deus fazer o novo na sua vida. E talvez você esteja de olhos fechados, olhando tão somente para a crise. Sabe, naquele grupo tinha duas pessoas, Josué e Caleb, que viram tudo o que Deus tinha para eles. E a Bíblia diz que daquele grupo todo, só eles dois é que entrariam na terra prometida. Olhe para as oportunidades, olhe para as promessas de Deus. E uma promessa que eu queria registrar aqui, está no versículo
de número 5, ele diz assim: assim serei contigo, parte B, não te deixarei e nem te desampararei. No versículo 6 ele está dizendo: seja forte, seja corajoso. Amados, Josué era um homem de batalha, mas Deus sabia o quanto ele precisava ouvir isso, porque seriam cidades que precisariam ser conquistadas, inimigos valentes que precisariam ser vencidos. A história diz que eles passariam pelo menos 5 anos para conquistar toda a terra de Canaã. 5 anos. E aí, amados, quando a gente chega no versículo de número 9, Deus está te dizendo: não mandei eu. Que o que é que Deus está dizendo? Levante-se, Deus tem um novo para você. Você queria usar os seus dons e talentos, mas estava com medo. Você queria mudar de profissão, dar um passo novo, mas se contentou com aquele tão pouco, e Deus tinha muito para você. Sabe, você queria fazer aquele curso, mas então você pensou: eu não vou conseguir chegar lá, e terminou ficando em casa. Deus está te dizendo: levanta, te dispõe, avança. E por que é que eu tenho que avançar? Verso 5: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Por quê? Porque aqui nós não temos que temer, porque o Senhor, aleluia, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Às vezes há pessoas que estão com a doença, não estão dizendo para ninguém, porque estão com medo, pensando que vão morrer, quando poderiam avançar, confiando que Deus não abandona, confiando que Deus não deixa. Amados, isso é muito forte, quando ele diz assim: não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Segunda coisa: primeira, avance. Segunda, confie, vem junto com isso. Por quê? Porque você não está sozinho. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso 3 e 4, diz assim: e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não temais e nem tremais, e nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para nos salvar. Amados, era dessa maneira que Davi cria. Era dessa maneira que Davi cria. Quando Davi chega naquele acampamento, e que estava o povo, o exército de Israel, por 40 dias, Golias tinha desafiado ao exército de Israel para que trouxesse um homem para com quem ele pudesse lutar, representativo dos filisteus e representativo de Israel. E nenhum homem apareceu. Quando Davi viu aquilo ali, Davi, que era um rapazote, Davi foi conversar com o rei Saul, e sabe o que é que ele disse? 1 Samuel 17, ele diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Aleluia. Você sabe o que é isso? Confiança. Quando eu leio esse texto de Davi lutando com Golias, o que me chama a atenção é que Davi não ficou esperando. A Bíblia diz que quando Davi pegou aquelas pedras no ribeiro e a sua funda, a Bíblia diz que Davi foi contra Golias. É isso que me chama a atenção. Ele não ficou esperando aqui para ver o que é que ia dar. Ele não ficou aqui com medo. O texto é muito claro, diz que ele avançou em direção. E eu acho tremendo, porque ele olha para aquele homem e diz assim: olha, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Nós não vamos avançar e conquistar e vencer por nossa própria força. A Bíblia diz que não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Por que é que Davi conseguiu investir contra aquele homem tão alto, tão forte, aquele homem que estava com espada, com lança, com escudo, e conseguiu derrubar aquilo que nenhum de Israel conseguiu? Porque ele foi não na força dele, mas ele foi na força do Senhor Deus, o Senhor Deus dos exércitos. Avance, mas que esse avançar não dependa da tua sabedoria tão somente, que você não se estribe. Lá em Provérbio diz que a gente não deve se estribar. Isso é, estribar é aquela palavrinha
estribo que é colocado nos carros, onde você se apoia ao pé para se levantar, para sair. Aquele instrumento que é colocado na sela do cavalo, que você se apoia para subir em cima do cavalo. Ele está dizendo assim: não se estribe, não se apoie na sua força. Que o seu apoio, que a sua força, que a sua confiança não esteja em você. Que a sua confiança esteja em Deus. Eu não vou conseguir. Claro, nós não vamos conseguir. Não há como nós conseguirmos sozinhos. Nós temos um hino que foi feito por Lutero. Ele diz assim: a nossa força nada é, estamos sim perdidos. O nome do hino é Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus de todo transe agudo. Aí ele diz: a nossa força nada é. Que você avance. Agora preste atenção. A Bíblia diz que Davi vai no nome do Senhor dos Exércitos. Eu preciso ter cuidado com isso. Essa manhã alguém me mandou uma mensagem e disse assim: eu estou melhorando e vou ficar bom no nome de Jesus e de Nossa Senhora. Não. Nós respeitamos Maria. Nós amamos Maria. Todas as mulheres devem seguir o exemplo daquela mulher que foi uma mulher fantástica, uma serva submissa e obediente a Deus. Só existe um ser que nós devemos nos apoiar, que nós devemos buscar em oração, que nós devemos adorar, que nós devemos nos colocar em seus braços. Não é os braços de Maria, não é os braços de José, ou de Antônio, ou de Padre Inciso. É apenas o nome de Jesus. Presta atenção. É apenas o nome de Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. É no nome do Cordeiro. O Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então você precisa avançar, mas você precisa avançar no nome daquele que tem toda a autoridade no céu e da terra, daquele que é digno de toda a honra, daquele que é alfa e ômega, que é começo e fim. A Bíblia me mostra na Escritura, me mostre em qualquer Bíblia onde se diz que eu devo buscar forças a não ser no nome do Senhor Jesus, a não ser no nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há. A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda consolação. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que viria estar comigo para ser o meu consolador, o meu confortador. Essa é o que a Bíblia diz. Nós respeitamos a sua crença, mas eu não posso concordar com ela. Eu respeito o que você crê, eu respeito o que foi ensinado para você, mas, amados, a Bíblia diz que eu só posso avançar se for no nome de Jesus. Paulo vai dizer isso em Colossenses: quer que vocês façam alguma coisa ou digam alguma coisa, façam no nome de Jesus. O Senhor Jesus disse: até agora vocês não pediram nada, mas peçam em meu nome e vocês serão atendidos. É isso que a Bíblia diz. Pastor, está desmerecendo. Não. Eu estou colocando cada um no seu lugar. Se você abrir o livro de Apocalipse, você vai ver que a adoração é para Deus Pai, é para a Trindade. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra, a glória e a adoração pelos séculos dos séculos. Está na Escritura. Então eu não posso cantar para outro. Que você avance, mas não no nome de Rinaldo, pastor Rinaldo, não. Nem no nome da Igreja Batista, também não. Ou no nome de Maria, ou meu Padre Inciso vai me ajudar. Vai não. Nenhum deles vai lhe ajudar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é onipresente, está presente em todo lugar. Ele é onisciente, Ele sabe a hora que você acordou hoje, sabe a hora que você vai deitar hoje. E Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso que pode todas as coisas. É isso que a palavra de Deus diz. E eu não posso ir contrário a essa palavra. Não adianta eu ser politicamente correto para agradar as pessoas. Avance, mas avance no nome de Jesus. Avance confiando que não é pela sua força. Avance confiando que não é pela sua vontade. Tá certo? Avance confiando que é no nome do Cordeiro. A sua confiança precisa tão somente estar nele. Parece óbvio, né?
Não parece óbvio, mas não é. Porque muitas vezes nós nos levantamos, nós tocamos a nossa empresa, nós tocamos a nossa casa, nós tocamos os nossos estudos, nós fazemos tudo isso confiado em nós mesmos e não em Deus. Confiado na nossa força, na nossa sabedoria, no nosso entendimento e não em Deus. Terceira coisa, conquiste. Vai haver lutas, sim. Josué 14, aí eu gosto de pensar nesse homem, esse homem chamado Calebe. Josué 14, verso 6, diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. O 10 diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos, veja, ele tinha 40 anos quando foi espiar a terra. 40 anos mais foi o tempo que o povo ficou lá no deserto. 5 anos foi justamente o tempo das lutas que houve para conquistar a terra de Canaã. Tinham se passado os 5 anos. Josué começou a distribuir a terra para um e para outro. E Calebe chegou para Josué e disse: olha, lembra? A terra que eu coloquei os pés, essa que eu quero. Irmão, sabe o que me chama a atenção? Calebe tinha prioridade nas terras. Ele podia dizer a Josué: olha Josué, eu quero aquela ali que não tem muita gente, que não tem muito problema, as cidades são mais fraquinhas. Não, sabe o que é que ele disse? Sabe como é que ele disse? Verso 12: agora pois, dá-me esse monte do que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Aleluia. Esse homem tinha 85 anos de idade. Esse homem tinha 85 anos de idade. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? 85 anos de idade, 40 anos rodando no deserto. Ele não pediu coisa fácil. Ele disse: não, eu quero aquela terra. E aí, amados, capítulo 15, verso 13 diz assim: a Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron, e este Arba era o pai de Anak. Verso 14: dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak. Era tudo gigante: Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Foi ele quem expulsou, com 85 anos de idade. Mas sabe por quê? Porque ele disse: o Senhor será comigo para os desapossar do jeito que prometeu. Conquiste, amados. Se o Senhor é contigo, não duvide, em frente. E aí eu quero lembrar de uma história verídica de um homem chamado Edmundo Hillary. Edmundo Hillary foi o primeiro homem a subir no Monte Everest. Vocês sabem que o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Ele e o guia dele atingiram os 8.850 metros. Olha como é alto: 8.850 metros do cume Everest, em 29 de maio de 1953. O seu feito, a sua façanha, coincidiu com a coroação da Rainha Elizabeth, a quem ele dedicou aquela façanha de ter subido aquele monte. E a Rainha Elizabeth deu a ele o título de Sir, S-I-R. Um ano antes, esse homem já tinha tentado a escalada e tinha fracassado por completo. Escute bem. Mesmo assim, os ingleses reconheceram seu esforço
convidaram a falar ele para a numerosa plateia, e ele começou ali com aquela plateia, diante dele tinha uma foto, uma figura do monte, e ele começou a falar das dificuldades que tinha encontrado, começou a falar do sentimento de frustração que ele teve de não conseguir. E aí, amados, em um dado momento, ele largou o microfone, aproximou-se lá daquela pintura que estava lá ao monte, e gritou: Monte Everest, você me venceu pela primeira vez, esta é a primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples: você já chegou ao máximo de sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo. E um ano depois, em 29 de maio de 1953, aquele homem conseguiu, apenas com mais um guia, alcançar o topo do Monte Everest, o monte mais alto do mundo. Deixa eu dizer uma coisa a você: apesar das derrotas, continue, conquiste. Às vezes você vem aprender violão, aí a nota, o dedo não chega, o dedo dói, você tentou 2, 3 vezes, desistiu, não dá para mim esse negócio. Não, eu vou tentar teclado. Aí começa no teclado, e aí o dedo entra no teclado, fica preso lá dentro do teclado, é uma agonia, também não dá para mim esse negócio. Não, eu vou para a bateria. E você passa por todos eles: não, eu quero cantar agora. E você passa por tudo, e não fica em nada. Você passa por tudo, e lá não fica em nada. Não importa as derrotas, você se levanta, chegue para aquilo que está sendo para você como o Monte Everest, e diga: olha, você me venceu esse ano, venceu esse mês, mas eu estou continuando, e eu não vou desistir, e eu vou conseguir vencer você. Amados, é essa a ideia. Talvez Deus chamou você para o ministério pastoral e você começou, sabe, amados, a primeira vez, eu era seminarista aqui nessa igreja, eu estava no meu primeiro semestre do seminário. Você sabe o que é estar no primeiro semestre do seminário? Um jovem com 17, 18 anos, o pastor chegou para mim dessa igreja e disse assim: Rinaldo, você vai me socorrer. Eu tenho que estar em Lagoa do Carro e você vai pregar em Carpina, na segunda igreja batista de Carpina, que ele era pastor lá também. Eu disse: mas pastor, não tenho o que conversar não, já está decidido, eu já avisei, estão lhe esperando. Irmãos, como naquele dia, olhe, eu trouxe uma mensagem e eu só vi o povo tem hora que o pessoal começou a sair da igreja, começaram a se levantar e ir embora, Ai, meu Deus do céu. Depois o pastor me chamou um dia e disse assim: o que é que você está pensando em fazer? O que é que você fez? Que palavra aquela foi que você trouxe? Eu tinha passado mais de 1 hora pregando. O povo estava indo embora. E tome pau. Era a minha primeira vez. Já se passaram mais de 30 anos. Se eu tivesse parado, hoje eu não estaria aqui. Não é fácil. Não é fácil Milena estar aqui com o Davi cantando, é fácil? Pegar um hino, uma horinha, pai, vou cantar? Vai errar, vai ter dificuldade, a voz não vai chegar, não vai soltar, vai. Não tem o que fazer. Mas eu não posso parar. Porque Deus quer que eu avance, Deus quer que eu confie, e Deus quer que eu conquiste. Esse é o que Deus quer. Ah, mas eu caí, levanta. Ô irmãos, cada um de nós que está aqui, e os que estão me ouvindo, um dia caíram. Para você começar a andar pequeno, você teve que cair. Quantas vezes? Para quem começou a andar de bicicleta e que anda de bicicleta hoje, um dia caiu. Quantas vezes? Para quem começou a dirigir um carro, quantas vezes que fez besteira? Fez. E se a gente tivesse parado, a gente não teria andado. Conquiste. É impressionante, porque
as cidades de Canaã continuavam cheias de homens, cheias de exércitos perigosos, de gigantes. Deus não tirou nenhuma. Passou 40 anos, estavam tudo lá do mesmo jeito. Porque Deus queria que o povo avançasse, confiasse nele e fosse para a luta. Deus quer que você vá para a luta. Mas Deus quer que você saiba que você não vai sozinho, você vai com Ele. Deus quer que você cresça, meu irmão. Deus quer que você cresça, minha irmã. Porque Deus tem muito para fazer na sua vida. Quarta coisa, persevere. Você sabe o que significa isso? Não abra mão do que você conquistou em Deus. Ah, amados, essa é a história triste do povo de Israel. Você sabe por que a história é triste? Porque o povo entrou na terra prometida. Com Salomão, Davi e Salomão, o império do povo de Israel cresceu. Eles se estabeleceram. O povo que estava ao seu redor, que ficou ainda vivo, ficaram todos com medo dele. Nenhuma nação chegou perto deles, porque a mão de Deus estava sobre eles. Mas sabe o que aconteceu um dia? Os exércitos começaram a vir. Os exércitos inimigos começaram a vir. Começaram a atacar Israel. Israel começou a ser derrotado. Israel começou a cair. Israel começou a chorar. Israel começou a perder. Templo foi derrubado. Pessoas foram arrastadas para outros países. Meu Deus, cadê Deus? Deixa eu dizer a você por quê. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 2. Deus diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Sabe o que ele está dizendo? Fui eu que comecei essa nação. Fui eu que tirei vocês lá do Egito e fiz de você uma nação. Eu criei filhos e os engrandeci. Eu coloquei vocês lá em cima. Mas olha o resto. Mas eles estão revoltados contra mim. Verso 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem entendimento, o meu povo não entende. Verso 4: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você pode avançar, você pode confiar, conquistar, e quando chegar aqui em cima, você pode perder tudo isso. O povo de Israel perdeu tudo isso. O povo de Israel perdeu tudo isso. A Bíblia diz que eles foram levados, as 10 tribos do norte foram levados pelo exército inimigo e sumiram. Só ficou Judá. Só ficou Judá. E aí, amados, olha que coisa triste. Verso 7 do capítulo 1 de Isaías: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Jeremias, que é o profeta que foi antes do exílio, mas também foi para o exílio. Jeremias tem uma palavra aqui que eu gosto demais. Olha o que é que Jeremias diz no capítulo 2. Jeremias capítulo 2, ele diz assim, capítulo 2, verso 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. O que é que ele está dizendo? Eu lembro de você quando era novinha. Eu lembro como você me amava quando você saiu lá do Egito. Eu me lembro a afeição que você me tinha. Verso 3: então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. Aí no verso 5 ele diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos. E aí, amados, no verso 11, verso 12 diz assim: espantai-vos disto, ó céus,
e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dos males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Quer dizer, eles tinham um manancial de água viva, mas deixaram o manancial para cavar a cisterna que não sustentava a água. Por conta disso, presta atenção, tudo que Deus pode dar a você, você pode perder tudo. Quando você deixa Deus. A Bíblia diz que Deus fez de Salomão o homem mais sábio daquela geração. Mas não apenas o mais sábio, o mais rico daquela geração. Mas aquele homem um dia resolveu deixar Deus. E perdeu tudo. Os seus filhos vão na frente. Por conta do que aconteceu com Salomão. As 12 tribos de Israel vão ser divididas. Justamente por conta da desobediência. Avance, confie, conquiste, mas persevere em seguir o Senhor. Senão você vai perder tudo. Tudo. Você pode ter chegado lá em cima e pode cair lá de cima e perder tudo. O povo de Israel tinha tudo, só que eles esqueceram de que o tudo deles era Deus. Quando eu esqueço que tudo meu é Deus e é de Deus, e eu começo a achar que eu posso viver longe dele, sem depender dele, eu estou com o pé no abismo, eu estou com o pé na cova. Na verdade, eu comecei a cavar a minha cova para eu próprio cair dentro dela. Deus tem para você um novo tempo. Você acha que essa pandemia é um novo tempo? Não. Deus está fazendo em muitos, como fez com Tony. Deus está fazendo e se movendo na sua igreja, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Deus está falando para mim, Deus está falando para você, Deus está falando para os pastores, Deus está falando para a igreja. Deus sabe que isso vai passar. Ele tem um tempo certo de isso passar. Mas você precisa começar a se levantar hoje. Como Deus falou para Josué, dispõe-te, levanta-te. Está na hora de avançar, confiar, olha só para mim. Confiar, conquistar. Está na hora de você perseverar. Você que talvez tenha me ouvindo agora, que conquistou tanta coisa, mas que pegou Deus e tirou Deus da sua vida, e que saiu perdendo tudo isso. Essa noite é noite de voltar. Essa noite é noite de você se levantar, meu irmão. Deus tem o melhor para você. Deus tem promessas gloriosas para você, como teve o povo de Israel. Mas Ele não vai fazer isso enquanto você estiver sentado. Ele não vai fazer isso enquanto você estiver lá com medo. Ele não vai fazer isso enquanto você estiver com pânico. Não. Você precisa se levantar, avançar, confiar nele, conquistar. Conquistar. Deus te chamou para ser médico, não tenha medo não. Ah, mas tem tanta gente que vai fazer o Enem comigo, eu já estou perdido. Deus te chamou para avançar, confiar, conquistar. Ele vai te dar isso. Ele vai te dar isso. Ele te chamou para te dar algo melhor, Ele vai te dar. Agora, confie nele. Vá para a luta. Se prepare para o que Deus tem. Caiu, levanta de novo. Não fica lá. É difícil, mas foi difícil para o povo de Israel. Mas você não está só. Você não está só. E aí, amados, nós estamos terminando com essas palavras. Avance, confie, conquiste, mas persevere. Persevere. Não faça como o povo de Israel, que teve tudo. Teve tudo. Mas foi mandado para o exílio, passaram 70 anos. 70 anos na Babilônia. 70 anos, sendo humilhados.
sendo zombados 70 anos, porque eles tinham tudo que era Deus e deixaram Deus. Talvez você esteja me ouvindo agora, talvez você já teve uma aliança com esse Deus e deixou de lado. Essa noite é a noite de voltar. Essa noite é a noite de renovar essa aliança.